Jesus. Irmãos, o tema dessa breve mensagem nessa noite é o que fazer quando as coisas não acontecem como pedimos e pensamos. O que fazer quando as coisas não acontecem como pedimos e pensamos? Nós acabamos de ler aqui o texto de Gênesis 12, em que Deus dá a Abrão um comando, Deus dá a Abrão uma palavra, Deus dá e faz a Abrão uma promessa. E Abrão, como primeira atitude dele após ouvir a voz de Deus, é fazer seus preparativos para essa viagem. É fazer seus preparativos para poder obedecer a voz de Deus. E a Bíblia diz que ele leva consigo para essa jornada, uma jornada de obediência a Deus. Ele leva consigo a sua esposa, ele leva consigo o seu sobrinho, ele leva consigo bens materiais adquiridos ao longo da vida, ele leva consigo relacionamentos, pessoas. Ele não deixa para trás essas pessoas que Deus apresentou para ele ao longo de sua caminhada, porque na visão de Abrão, na visão desse homem chamado por Deus, essas pessoas são importantes, têm o seu valor. E fazer essa caminhada é muito melhor fazê-la com pessoas junto, com mais pessoas juntos. Mas ele sai para fazer algo, ele sai com uma perspectiva, mas a primeira coisa que ele encontra são com pessoas na terra de Canaã. No versículo 6 diz que ele atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Deus diz para ele fazer algo, isso gera nele um sonho, uma perspectiva, e quando ele chega em Canaã, tem gente morando lá. Então o que fazer nesses momentos que as coisas não acontecem? Quando a gente pensava que ia acontecer, quando a gente pensava que agora em 2020 vai, e de repente quando você se depara, tem gente no lugar que você abandonou tudo, reuniu tudo e foi em busca e tem gente ali. Então a primeira coisa que ele se deparou foi com pessoas. Ele provavelmente imaginou: Deus me levará a uma terra vazia, e ele se depara com pessoas, e ele então precisa continuar a sua caminhada. Mas a segunda coisa que Abrão encontra, ele encontra uma fome. Ele vai para o território, ele caminha então para o território do Negueb, e lá ele encontra fome. Naquele lugar ele encontra fome. No Negueb ele se depara, parece que o Negueb foi o pior lugar possível para aquele homem estar, para aquele homem ir naquele momento. E o que fazer numa hora como essa? O que devemos fazer quando você chega num lugar e tem gente, e você achava que não tinha gente? O que fazer numa hora dessa, quando você vai para uma terra onde há uma fome se instaura? O que fazer num momento como esse, quando tudo que pedimos e pensamos não acontece da maneira como pedimos e pensamos? A terceira coisa que ele encontra, as coisas começaram no início ali parecia que estava dando errado para ele, mas por trás disso havia um plano glorioso de Deus, mas parecia que estava tudo dando errado para ele. Porque agora ele combina algo com a esposa dele. Logo após o versículo 10, versículo 11, ele combina algo com Sara e dá errado. Ele é descoberto. Ele combina algo com a sua esposa e
e rui o negócio, dá ruim no negócio, e não acontece como ele está imaginando que aconteceria, como ele planejou e como ela planejou. As coisas não acontecem como eles dois planejaram. E por fim, Abrão acaba saindo do Egito escoltado. Além dessas coisas no início não estarem dando muito certo para ele, ele sai do Egito envergonhado, repreendido. Por uma pessoa que adorava outros deuses, ele acaba sendo corrigido, repreendido. Tudo foi descoberto, tudo que ele pensou no início aqui da sua jornada, tudo que esse homem pediu, tudo que ele pensou, tudo que ele fez, parece que não dava certo, parece que não deu certo. E o que a gente faz quando as coisas não dão certo, quando as coisas não acontecem? Como você está reagindo diante das coisas que não acontecem conforme você tem pedido e conforme você tem pensado? Como nós temos agido? Como devemos agir quando as coisas não acontecem como nós pensamos e pedimos? Então, no capítulo 13 de Gênesis, nós aprendemos a primeira coisa. São duas coisas apenas que eu quero partilhar com você, que é importante. O que fazer nesses momentos? Duas coisas importantes. A primeira coisa importante a se fazer quando tudo dá errado, quando as coisas parecem que não estão dando certo. A Bíblia diz que Abrão, após esses momentos de frustração, ele retornou para o lugar onde ele tinha edificado um altar ao Senhor. E naquele altar, naquele lugar, ele invocou o nome do Senhor. Ele clamou pela ajuda de Deus, como falamos ontem à noite. Na madrugada de ontem à noite, de terça-feira, a primeira coisa que ele faz é voltar a invocar o Senhor. E se as coisas estão acontecendo nesses dias, não só para mas para muitas pessoas as coisas estão acontecendo como não foram pedidas e pensadas. Então o que fazer nesse momento? Eu murmuro, eu reclamo. O que Abrão fez? Ele retornou para o lugar onde ele tinha edificado um altar ao Senhor, e naquele lugar ele invocou o nome do Senhor. E a segunda coisa a fazermos, quem nos ensina é Isaías, capítulo 55, e aqui eu quero finalizar para a gente poder orar. Isaías 55. Em Isaías 55 nós aprendemos o que devemos fazer quando as coisas que pedimos e pensamos não acontecem da maneira como pedimos e pensamos. A segunda coisa, Isaías 55, versículo 8 em diante, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outreiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Glórias a Deus. Ou seja, a primeira coisa a se fazer quando as coisas não acontecem como pedimos e pensamos, a primeira coisa é voltar para o lugar do altar do Senhor e invocar o nome dele. A segunda coisa que devemos fazer é continuarmos a crer nele,
porque ele continua a dizer, e ele declara nesse texto, em lugar do espinheiro. A realidade é um espinheiro. A realidade é um espinheiro, mas ele está dizendo que crescerá o cipreste. A realidade é a sarça, mas ele está dizendo que vai crescer a murta, e será isto para glória, e será isto glória para o Senhor em memorial eterno, que jamais será extinto. Ou seja, continue a crer, ainda que que nós estejamos vivendo nesse momento, ainda que o que esteja diante de nós nesse momento seja um espinheiro, vai crescer um cipreste. Vai mudar essa realidade muito em breve, mas a realidade agora é essa. Então continue a adorar a Deus, continue a crer em Deus, meu irmão. É o que devemos fazer quando as coisas não acontecem como pedimos e como pensamos. Continue a crer no Senhor. Continue a crer nele, meu irmão e minha irmã. Continue a invocar o nome do Senhor. Parece que cada dia que a gente está vivendo, as notícias vão sendo até a cada dia piores. Mas vamos continuar a crer no Senhor, porque esse espinheiro vai deixar, o lugar onde está esse espinheiro vai sair, em nome de Jesus, e vai ficar o cipreste, em nome de Jesus. Abrão, as coisas no início de sua caminhada não foram fáceis, ele foi muito confrontado pelo Senhor, ele foi muito tratado. Ele achava que porque Deus havia dito que seria no tempo dele, da maneira que ele pensava. Mas ele encontrou muitas dificuldades em sua caminhada. Mas há uma coisa que nós aprendemos com ele, que mesmo assim as coisas não acontecendo como ele estava pensando e pediu, ele continuou a invocar o nome do Senhor. E Isaías nos ensina que devemos continuar a crer no Senhor. E que a sua fé seja renovada. Que a sua fé seja renovada no Senhor para esses dias, para essa quarta-feira maravilhosa. Em nome de Jesus, o que fazer? Continue a crer no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deixo então essa palavra da parte de Deus. Palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu estava precisando que nesse dia o Senhor falasse comigo. E Ele falou comigo trazendo essa palavra. E eu tenho certeza que Ele vai continuar a ministrar essa palavra no teu coração. Se não está saindo como você pediu e pensou, o que fazer, pastor? Não se desespere. Desesperar não vai resolver o problema. A nossa ansiedade, a nossa pressa em que as coisas se resolvam não vão mover as coisas de lugar. Mas eu creio que quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós continuamos a crer, quando tudo diz que não, quando nós continuamos a crer, as coisas vão acalmando, elas vão acontecendo, vai fluindo de maneira melhor. Esse espinheiro vai sair daí, esse espinheiro vai sair e a paisagem será diferente. Em nome de Jesus, eu quero profetizar isso sobre a tua vida, que todo espinheiro da tua vida, ele está aí por um tempo, mas em nome de Jesus ele vai sair daí. Se a vida tem sido apenas, se o que você consegue ver na tua frente são apenas espinhos, eu profetizo para a tua vida que se você crer, se você continuar nesse tempo a crer e a invocar, mesmo diante dessa realidade de espinhos, e você sabe que quando falamos de espinhos, falamos de algo que traz dor, que machuca, ainda que a sua realidade nesse momento, ainda que a nossa realidade nesse momento seja de dores, esse espinheiro ele vai sair daí, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amados, eu quero deixar esse tempo para vocês poderem colocar seus pedidos de oração